passar para a parte da ministração da palavra. Vamos ser fortalecidos, porque a palavra de Deus, segundo o Salmo 119, 105, é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Então vamos ser fortalecidos pela palavra de Deus, porque o que nos fortalece, o que nos dá certeza que estamos no caminho correto, é a palavra de Deus, quando nós aprendemos e aplicamos em nossa vida. Veja que Jesus, ele estava muito sensível às tentações do inimigo, quando ele foi tentado no deserto. Mas em tudo, ele só usou os versículos, o poder da palavra. Então, se nós estamos fortemente embasados no conhecimento, nas expectativas de Deus para a nossa vida, o mundo, ele pode oferecer, pode fazer as propostas, mas nós vamos ter do lado de cá as vacinas bíblicas para nos manter firmes em Deus. Amém? Querido Deus, glorioso Pai, nós estamos começando um momento em que nós vamos estar aprendendo da Tua Palavra. Nós sabemos que Tu já se faz presente aqui em nosso meio, e agora nós Te pedimos, Pai, que Tu possas ir visitando o coração, preparando para que seja terra fértil, para que nós possamos perceber a importância do Teu Evangelho, que possamos refletir e que ele possa trazer mudanças e reflexões em nossa vida, Pai. Eu te peço que Tu me uses como uma ferramenta Tua, que não seja de mim, mas que seja de Ti, Pai, e que Tu possas ir visitando cada coração, porque Tu conheces o mais íntimo do nosso ser, e Tu sabes o que cada um precisa, Pai. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, às vezes tem uma peça, uma parte, tem uma estrutura que ela é tão fundamental, tão importante, e nós não percebemos. Na Trindade, essa parte é o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão forte, eu não gosto de me repetir, mas eu sempre falo isto, que Jesus, ele só foi embora, primeiro porque tem que se cumprir as coisas, mas a preocupação dele foi qual? Eu vou, mas eu vou deixar o consolo, vou enviar o consolador. Eu vou, mas vocês não estarão sozinhos, eu enviarei o Espírito. Jesus confiava que o Espírito Santo era capaz, habilitado para continuar fazendo o mesmo trabalho dele, nos protegendo, nos orientando, alertando do pecado, trabalhando no nosso ser. Então Jesus não simplesmente disse: eu vou embora e agora é por tua conta. Não, ele disse: eu vou, mas eu vou mandar um Consolador, ele vai estar habitando em vocês, para brilhantar a vida de vocês, para direcionar vocês, para que a vida de vocês resplandeça ao meu ser. O papel principal do Espírito Santo é fazer com que essa transformação da nossa vida faça com que nós possamos resplandecer a imagem de Cristo. Amém? Então, nós vamos ver em uma estrutura cronológica, desde a criação do mundo até o livro do Apocalipse, chega a dar um susto, né? Vai passar a Bíblia toda, sobre alguns momentos importantes em que houve a direta intervenção do Espírito Santo nos eventos. E a ideia é que cada vez mais nós possamos ser fortalecidos e saber como o Espírito Santo é importante nessa nossa caminhada cristã. Nada que se fez sem a presença do Espírito Santo. E a nossa salvação certamente
que ela só será bem sucedida até o final se nós estivermos caminhando debaixo do poder do Espírito Santo. Você vê que quando nós não buscamos o Espírito Santo, quando nós ficamos diferentes, quando nós perdemos o entusiasmo, entramos naquela frieza, as pessoas da própria família, vizinhos, falam assim: o que está vendo com fulano? Estou achando ele tão frio, será que ele está cristão ainda? Porque o Espírito Santo não está agindo. Amém? Então, na criação do mundo, em Gênesis 1, capítulo 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Logo no início, na criação, o Espírito Santo ele é apresentado como ativo no caos, preparando o universo para receber a ordem de Deus. O Espírito Santo estava presente como agente ativo, trazendo ordem, vida e movimento ao mundo, em Gênesis 1. Depois vai haver a criação do homem, e vamos lá, o Espírito Santo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O sopro de Deus é frequentemente associado ao Espírito Santo. Nós vemos isso na Jó 33:4 também. Ele dá vida física e espiritual ao ser humano. O Espírito Santo participou diretamente do ato de criar o homem, insuflando, inserindo a vida. Vocês entenderam? O homem é criado, o corpo dele, o pó da terra. Mas depois, para que aquilo tenha vida, Deus soprou o Espírito Santo. Amém? Depois o Espírito Santo vai aparecer inspirando profetas e líderes do Antigo Testamento, em Números 11:25. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com ele, e tirou do Espírito que estava sobre ele e colocou sobre 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram. Deus, nesse cenário, ele concede a Moisés a ajuda espiritual ao compartilhar o Espírito Santo com os líderes de Israel. O Espírito Santo aqui, ele dá para capacitar as pessoas escolhidas a liderar e falar em nome de Deus. Vejam como o Espírito Santo é tão importante. Se você tivesse o Espírito Santo, você não tem nem ideias, insights, percepções para você trazer uma mensagem bíblica. Na verdade, vai ter um momento, independente dessa tua distância do Espírito Santo, que você vai sentir desagrado até em ir à igreja. Então o Espírito Santo, ele é tudo para nós. Em Juízes 14:6, o Espírito do Senhor se apossou dele com poder, e ele rasgou o leão com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. O Espírito Santo aqui está capacitando Sansão a realizar feitos extraordinários para libertar o povo de Deus. O Espírito Santo ele age com uma força e poder nos juízes para cumprir os propósitos de Deus. Eu confio, irmãos, eu tenho certeza que através do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, não vai ser nós, mas o Espírito Santo através de nós poderemos fazer coisas extraordinárias para tirar as pessoas do jugo e das garras de Satanás, para fazer com que o homem venha refletir e mudar sua visão de mundo
para ser alimentado com as coisas bíblicas e não com as coisas do mundo. Esse mesmo poder que o Espírito Santo deu à sessão, ele pode dar para a gente, só que com um cenário agora que nós temos muitas férias, bravias da parte do inimigo, da parte do Satanás, que precisam ser derrubadas, destruídas, bloqueadas, anuladas da vida das pessoas. E aí o Espírito Santo vai dar esse poder a gente. Amém? O Espírito Santo, agora, nos Salmos, que nos dá sabedoria, Salmo 51:11, veja que Davi diz: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Olha Davi, como ele era esperto, como ele sabia da importância do Espírito Santo. Ele diz: Deus, não me expulses da tua presença. Isso já devia ser suficiente, né? Mas ele, reconhecendo o poder e a influência do Espírito Santo, a dependência do Espírito Santo, ele disse: e não tires de mim o teu Santo Espírito. Às vezes você não percebe a importância do que você está escutando, mas já pensou se a partir de agora, nas tuas orações, você conversando com Deus, você disser: Deus, não me expulse da tua presença e nem tires de mim o Santo Espírito. Às vezes a gente pede coisas materiais a Deus e esquece de pedir coisas tão valiosas. Em Provérbios 1:23, se vocês responderem ao meu repreender, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Provérbios 1:23. Vejam que nesse versículo nós temos que estar com o nosso coração aberto e preparados para sermos repreendidos por Deus, porque Deus só repreende porque nós estamos no caminho errado e Ele não quer que nenhum de nós se perca. Mas quando nós temos esse coração aberto para aceitar a repreensão e quando nós desejamos obedecer e seguir por ali, veja o que o Papai do Céu promete: eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Veja, Deus quer revelar os pensamentos dele para mim e para você. Mas ele diz que antes, para fazer isso, ele vai lhe dar um espírito de sabedoria, o Espírito Santo. Isto nos leva a concluir que Deus só pode conversar conosco, e essa comunicação só é possível através do Espírito Santo. Amém? Ele é muito poderoso na nossa vida. O derramamento do Espírito em Joel 2:28 e 29. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. Joel, ele profetiza um tempo em que o Espírito Santo será derramado universalmente. É o anúncio do Pentecoste, da universalidade da obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Aí chega Jesus. E como é que o Espírito Santo faz parte desse processo do nosso Redentor? Em Lucas 1:35, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. O Espírito Santo é o agente da concepção virginal de Jesus.
ele traz à existência a encarnação de Jesus. Então vejam, irmãos, que coisa linda, como o Espírito Santo é na nossa vida. Jesus não ia ser nascido de homem, e ele foi nascido através do poder do Espírito Santo. E é por isto que a palavra vai dizer que nós precisamos nascer outra vez, que é para nascer do Espírito Santo. Amém? Depois chega o momento de Jesus batizar, ser batizado. E o que acontece? Em Mateus 3,16, assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. O Espírito Santo confirma publicamente o ministério de Jesus. O Espírito Santo capacitou Jesus para a sua missão na terra. Então, quando Jesus é concebido, o Espírito Santo é presente. Quando Jesus é batizado, ele recebe o poder do Espírito Santo ali para poder continuar a missão. Aí depois chega a igreja primitiva, em Atos 2,4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. É o cumprimento da promessa de Jesus e da profecia de Joel. O Espírito é derramado sobre os discípulos. O início da missão global da igreja, capacitada pelo Espírito Santo. Esse verso de Atos 2, ele é tão importante, que se o Espírito não houver descido sobre aqueles apóstolos, eles iriam continuar covardes, negando Jesus, e a igreja provavelmente, com certeza, não teria evoluído, não teria avançado. Para Jesus chegar, o Espírito teve que estar presente. Para Jesus começar efetivamente o ministério, o Espírito teve que estar presente. Para a igreja ser iniciada, em Atos 2, o Espírito Santo teve que descer sobre eles. Por que nós queremos ignorar um ser tão poderoso que Deus usou e que tem fazendo parte em todos os momentos? Porque na criação do mundo, ele já estava lá. Na criação do homem, o homem saiu só do pó da terra, mas não tinha vida. Deus soprou o Espírito. Então, irmãos, que Deus possa estar nos ajudando, porque eu fiquei impressionado mais nesses versículos, quando Deus diz que se nós estivermos com o coração aberto para recebermos os direcionamentos, os ensinamentos dele, ele vai nos dar, nos presentear o espírito de sabedoria e vai comunicar conosco, explicando quais são os pensamentos dele. Então, entre nós e Deus, e o que Deus quer para a nossa vida, para nós entendermos a expectativa dele, para seguir segundo o que ele tem preparado para nós dependemos de quem? Do Espírito Santo. Ele disse: eu vou dar o espírito de sabedoria e depois eu vou fazer com que vocês entendam os meus pensamentos. Então, somos nós, o Espírito Santo de Deus, amém? Depois, ainda em Atos 13:2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo guia a igreja em decisões importantes. Ele é ativo no envio e direção dos missionários. Você sabe que Paulo, ele foi chamado para pregar para os gentios, e nesse momento quem está direcionando eles para ele é o Espírito Santo.
Outro momento fundamental, porque a igreja havia sido criada, mas estava ali para os hebreus, ali Jerusalém e as outras partes. Então o Espírito Santo está direcionando aqui, e outra vez ele foi fundamental no plano de Deus. E agora, na nossa vida, em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo explica que o Espírito Santo guia os crentes na santificação e no relacionamento com Deus. Ele nos guia, nos conforta e nos dá a segurança da nossa filiação divina. Quando diz que nós fomos selados, né? Mas veja, esse versículo como é poderoso em nossa vida. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, você sai daqui hoje com o que inculcando na sua mente? Eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. Caso contrário, eu não sou filho de Deus, como está falando aqui. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Amém? E esse Espírito de Deus vivendo em nós com liberdade para transformar, reformar, desconstruir o que o mundo colocou em nós para nos fazer nova criatura, ele vai gerar novas virtudes em nós. E em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, as características, as virtudes, o que o mundo precisa ver em nós como cristãos, e que isso reflete tudo do nosso Senhor Jesus Cristo, é produzido em nós através do Espírito Santo. Então, Deus para dar vida ao homem precisou do Espírito Santo, Jesus para nascer precisou do Espírito Santo, Jesus para começar o ministério precisou do Espírito Santo, a igreja para começar precisou do Espírito Santo, a pregação da mensagem aos gentios com Paulo e Barnabé precisou do Espírito Santo, a nossa comunhão com Deus, Deus diz que Ele vai revelar os pensamentos dele para nós através do Espírito Santo. E agora Ele está dizendo, e o Espírito Santo tem mais uma missão, de gerar em vocês essas virtudes que vão refletir nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, se você quer avaliar quanto da sua vida reflete Jesus, faz uma lista desses 9 pontos, mais ou menos, que tem aqui, coloca numa parte da tua casa, assim, tipo, corta uma parte de cartolina, escreve lá, e vai verificando no teu dia a dia. Tu tem isso? Autocontrole, domínio próprio? Como é que está a tua mansidão, principalmente com as pessoas da tua família? Porque nós costumamos ser agradáveis, ter um sorriso com um vizinho, com um colega de trabalho, mas em casa somos grosseiros, ríspidos. Como está a tua fidelidade com as coisas de Deus? A tua fidelidade e integridade como homem dos relacionamentos? Como está a tua bondade? Tu estás disposto a ajudar as pessoas, seja com conselho, com um aviso de alerta, com uma visita, com algum valor financeiro em alguma situação? A tua amabilidade, de ser gentil, de ser atencioso, ou você é arrogante, grosseiro, ríspido? E o pior, só tem amabilidade para quem pode
te favorecer em alguma situação. Você sabe que tem muito ser humano dessa maneira, né? Ele é indiferente, aquela pessoa praticamente não existe para ele, porque não pode beneficiar ela em nada. Mas o outro que tem uma condição social melhor, que pode indicar ele para alguma coisa de emprego, alguma situação, ele vai ser amável, ele vai ser gentil, ele vai estar tratando e caindo naquele pecado onde Deus pede para não ter acepção de pessoas. Então, nós podemos sim fazer uma avaliação de como está a nossa caminhada como cristão, observando os frutos do Espírito Santo, que está em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Por quê? Se o Espírito Santo, depois que ele vem trabalhando no plano de Deus, desde a criação do mundo, e todos esses pontos e eventos importantes que nós já vimos, no final da história, Deus diz: agora, Espírito Santo, tem mais uma atividade para tu. Transforma esses meus filhos, transforma esses meus seres, porque não é um carro, não é a casa de praia, não é um título de doutorado e tudo mais que vai fazer eles entrarem no céu, e vai fazer essa transformação no ser dele, para representar em virtudes e atributos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, às vezes, você está indo no engano. Você está pensando que ser reconhecido por homem, que prosperidade financeira e até religiosidade, quando você está em todos os eventos da igreja, mas o seu coração não tem nenhuma dessas virtudes que o Espírito Santo gera, então, na verdade, você está engano, porque você não foi gerado pelo Espírito Santo. Essas coisas, essas virtudes, elas têm que aparecer na minha e na tua vida. Você entende o que eu estou falando? Está me acompanhando? Quando a gente diz que precisa e pede a Deus prosperidade espiritual, que muita gente não pede prosperidade financeira no trabalho, mas não pede prosperidade espiritual. Quando nós pedimos prosperidade espiritual, nós estamos pedindo a Deus para nos ajudar no autocontrole, na paciência, para nos dar paz. Muitas vezes a nossa paz é quebrada, é destruída, porque nós não temos contentamento, e Deus tem feito na nossa vida, mas sempre nós estamos olhando para o que Ele não tem feito, e aí Ele está fazendo, e a gente, não é porque Ele fez isso, mas porque Ele fez aquilo outro, e aí a gente não encontra paz, porque a gente nunca está satisfeito com o que Deus tem provido para a gente. Então, um ponto fundamental para caminharmos em paz com Deus, em harmonia e felizes por sermos cristãos, é ter contentamento com aquilo que Deus tem produzido e colocado nas nossas mãos. Amém? Porque a palavra paz, o que é paz? Um dia você pode estar em paz, no outro dia pode não estar em paz porque aconteceu algum evento. Como é que você tem uma paz constante? Né? E Jesus, ele vai dizer lá no livro de Filipenses, para a gente não andar ansioso, para conversar sempre com Ele, porque Ele vai manter a nossa mente em Cristo, e a paz que o mundo não conhece, que excede todo entendimento, vai estar em nós. Então a paz lá tem a ver com essa paz aqui. Amém? Porque senão a gente fica achando que paz é uma coisa muito genérica, mas ela pode, nós mesmos podemos tirar a nossa paz. E como eu disse que nós iríamos viajar a Bíblia toda, vamos concluir aqui em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem.
E todo aquele que ouvir, diga: venha. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Veja como a Bíblia é maravilhosa. Jesus, conversando com a mulher lá nos Evangelhos, ele diz que se ela tomar da água dele, ela vai ter um fluxo transbordante e constante de água fluindo de dentro dela. Isso é o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo, amém? E aqui em Apocalipse vai estar reforçando isso. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber, beba de graça da água da vida. No final das Escrituras, o Espírito Santo está presente, chamando as pessoas à comunhão eterna com Deus. Ele é o último a falar das Escrituras, convidando à salvação e ao reino vindouro. O Espírito Santo está presente em toda a narrativa bíblica, desde a criação ao Apocalipse, com o poder de Deus, que dá vida, que sustenta, que guia, que transforma e que convida. O Espírito Santo, ele atua para glorificar Deus em todas as eras e nos chama a participar da sua obra redentora. Amém? Um estudo maravilhoso, um estudo como talvez nós não tínhamos essa percepção, essa consciência de como ele vem acompanhado da história desde o nascedouro até o início da próxima fase, que é lá em Apocalipse. E ele termina que está dizendo que ele é o último a convidar o homem a continuar nessa comunhão e nessa obra eterna do nosso Pai Celestial. Então, sim, nós devemos ter essa consciência e sempre colocar o Espírito Santo nas nossas orações, porque se ele foi importante em todos esses eventos, e a última missão que ele está é o quê? Transformar a mim e a você. Com as virtudes lá de Gálatas, capítulo 5. Amém? Querido Deus, glorioso Pai, foi maravilhoso, Pai, esse ensinamento, esse manjar celestial que Tu proveste para nós. Nós saímos daqui conscientes, fortalecidos, nós saímos daqui cristãos mais maduros, sabendo o caminho que Tu queres que nós trilhemos, dando espaço, buscando, vivendo, respirando e sendo guiados pelo Espírito Santo. E agora, Pai, que Tu nos ajude para, já quando sairmos daqui, estarmos atentos. Ajuda, Pai, do fundo do coração, eu peço para mim, para todos meus irmãos, para quem vier escutar essa mensagem, aumenta, Pai, aumenta a nossa sensibilidade com o Espírito Santo. Nós lemos o versículo onde Tu disseste que nós precisamos nos submeter às Tuas orientações e repreensões. E quando nós estamos nesse estado de dependência, de aceitação do que queres para nós, aí Tu prometes: e eu vou te dar um espírito de sabedoria. E aí Tu complementas, Pai: e depois que Tu tiveres esse espírito de sabedoria, eu me comunicarei contigo através dele, e Tu irás conhecer os meus pensamentos. Nos ajuda, Pai, para que venhamos conhecer os Teus pensamentos, para que possamos viver
o centro da tua vontade, Pai. Tão lindo quando tu dizes para o nosso Senhor Jesus Cristo: este é o meu filho amado, em quem me compraze. Tão lindo quando tu dizes para Jó: vedes o meu servo Jó, nele não há pecado. E quando tu dizes para Noé: este é o meu servo, nele não há pecado, é um homem justo, e por isso ele recebeu a graça de Deus naquela época. Nos junta, Pai, a esses homens, e eu sei que isso só vai ser possível pela busca de Ti, pela obediência e pela prática em nossas vidas. Muito obrigado, nos dá um dia maravilhoso, uma semana abençoada. Vai tirando da nossa vida tudo que for mal, que possa causar sofrimento, tristeza, dor. Vai nos fazendo felizes, trazendo para a nossa semana notícias agradáveis, que possam alimentar nossos olhos. Traz união e paz, harmonia entre os lares, as famílias, e nos ajuda na caminhada, para que possamos estar sempre nos deleitando em tudo que aprendemos de Ti, Pai. Nós te pedimos também por todas aquelas pessoas que estão enfermas nessas horas nos hospitais. Eu te peço também, Pai, que Tu possa ir acalentando, dando refrigério para os familiares que estão vendo o seu amado, ente querido, sofrendo em uma UTI de hospital, em uma enfermaria, e eles não podem fazer nada. Que Tu possas levá-los a orar por Ti, para que traga refrigério para o coração deles. O homem se acha tão arrogante, tão autossuficiente, acha que não precisa de Deus, porque um título, um dinheiro, uma condição social melhor é o suficiente para ele ignorar a Ti. Mas nessas situações, e em muitas situações, só Deus. Que Tu possa também estar ajudando naquele relacionamento do pai com os filhos. Que o filho, o pai, seja o melhor amigo, o líder verdadeiro do seu filho, para que os traficantes e aqueles que querem destruir a vida do jovem não tenham mais espaço na vida do filho do que o próprio pai. Que os pais encontrem momentos para conversar com seus filhos, para orientá-los, para alertá-los do perigo. Ajuda, Paizinho, para que as crianças elas possam conhecer o amor através de ver a maneira como os pais se tratam, com carinho, com atenção, com amabilidade, porque a formação da personalidade é feita dentro do lar, dentro da família, e às vezes os pais dão um exemplo tão horrível para os filhos. Ajuda aquelas mulheres, todas aquelas mulheres que estão sofrendo por causa de infidelidade do marido, a covardia de ser fiel, de estar trocando a esposa por mulheres que muitas vezes vagabundas e que não interessam a ele, e os homens verdadeiramente não interessam a elas, e se o interesse é porque eles estão podendo pagar bebidas e levar para motéis e coisas desse tipo, mas muitos homens estão cegos espiritualmente e deixam a beleza da família trocando por essas coisas. Então, nesse momento, sofre a esposa, sofre os filhos, porque vem a mãe sofrendo. Pai, livra essas pessoas das correntes que o Satanás atou no tornozelo delas, Pai, e anda sobre elas como se elas fossem um jumento deles, Pai. Nós temos sim que orar, porque só através do poder da oração as obras de Satanás são quebradas nessas famílias, e aí as esposas vão deixar de sofrer, os filhos vão deixar de ver a mãe sofrendo. Talvez esse pai volte a ser o líder que um dia foi, porque ele também já está
já foi destruído na mente do filho por ver tudo que ele vem fazendo. Mas, irmão, tu estás percebendo o quanto nós precisamos de tudo neste mundo. Mas a tua misericórdia se renova a cada dia nas nossas vidas, e é nessa misericórdia que nos dá esperança. Jeremias diz: eu quero colocar na minha mente tudo que possa me dar esperança, e eu coloco a ti, Pai Celestial, porque a minha esperança, a minha porção é só o Senhor, nosso Criador. Vai agindo, Pai, para destruir as malignidades do inimigo na vida das famílias. Eu oro e te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, que os irmãos possam partir com paz, que o mesmo bondoso Deus que nos trouxe aqui nos leve em segurança para os nossos lares, e que esse alimento espiritual vá animando a nossa vida e os nossos dias. Amém.